Depois que ela estiver anestesiada, a gente vai avaliar direitinho quais são os principais e o que vai ser melhor para ela. Tranquilo, com aquele Tá? baixo da axila. Até porque tem um pós-operatório. Né? Vocês vão ter que cuidar de todos aqueles cortes, todas aquelas coisas. Esse que está ulcerado a gente vai remover e os dois principais saem na lateral. A paciente Cristal é uma Shar-Pei fêmea, né? Ela veio aqui pra gente por causa de alguns nódulos que ela tem no corpo, né? O principal deles é um nódulo no pescoço, que já está ulcerado, e ela veio aqui para fazer a cirurgia para remoção desses nódulos. Ela já passou pelos exames, né, de sangue, exame físico, exames de sangue e exames de imagem. E a gente vai encaminhar ela para o setor do centro cirúrgico agora para poder remover esses nódulos aí e depois disso fazer a histopatologia para ver se esse nódulo aí ele é maligno, é benigno, né, e quais serão os próximos passos dessa menina aí. É uma paciente que me preocupou bastante logo na primeira avaliação clínica dela, justamente por a gente ter uma mucosa da boca, né, e dos olhos muito branca, né? Quando a gente recebe esse tipo de paciente, a gente logo começa a pensar em algumas possibilidades, né? Uma das principais doenças que a gente pega em pacientes assim acaba sendo a própria doença do carrapato. Mas existem outras possibilidades também, né? As possibilidades de hemorragias internas, elas são muito presentes em pacientes um pouco mais idosos, justamente pela possibilidade deles ter alguns tipos de tumores internos, né? Que a gente realmente é uma das possibilidades dessa menina aí que a gente vai avaliar, né? Vamos fazer alguns exames de imagem para ver se isso se confirma, se pode ser uma doença do carrapato ou se tem alguma ruptura de algum órgão interno. Acabamos de realizar a ultrassom na paciente Chica, na mesma forma que eu mostrei para o proprietário agora há pouco. A gente tem algumas alterações extremamente importantes aqui. Nessas imagens aqui a gente pode ver a bexiga bem vazia, bem pequena, tá? E uma grande presença de líquido livre abdominal, tá? A gente fez uma punção abdominal nela agora e a gente tirou muito sangue vivo, sangue puro. Tá? Então é um paciente que tem uma suspeita muito forte de hemorragia, né, por ruptura de algum órgão. Tá? O órgão mais cotado para ter essa ruptura, com certeza, nesse caso aqui que a gente observou, é o baço, tá? Porque ele tem alterações muito importantes aqui. Nessa imagem a gente consegue ver que o baço está todo heterogêneo, a conformação dele está toda fora do padrão normal, tá? E tem a suspeita de alguns tumores, né, dentro do baço. E aqui nessa outra imagem a gente consegue ver que provavelmente foi nessa região aqui que aconteceu a ruptura. Tá? Então é um paciente que vai com certeza ser encaminhado para a cirurgia o mais rápido possível, né? E precisa com certeza agora tomar sangue, né, para repor o que perdeu. Hoje já é quinta-feira, né? Normalmente nas quintas-feiras a gente tem alguns compromissos em outras, né, em clínicas parceiras aqui na região. Hoje a gente vai lá para a VetPop, que é uma clínica já parceira nossa de longa data.
A gente tem 2 procedimentos lá hoje, são duas limpezas, né, de remoção de cálculo dentário. Já a gente se encontra lá. Então hoje a gente vai fazer a remoção dessas placas aqui, né? É um procedimento importante porque isso aqui evita um monte de doenças, né? Complicações, gengivites, infecções recorrentes. E também na parte de extração de alguns dentes, né? Complicação desse nível de enfermidade que a gente tem aqui. Tá? Então é importante ficar vigiando a boca do seu animalzinho aí para evitar complicações como insuficiência renal, insuficiência cardíaca, né? E infecções e até mesmo septicemia em pacientes. Tá? Terminamos o procedimento dessa criança aqui, vai recuperar da anestesia, agora que é um dos momentos mais críticos, né, de todo o procedimento, a recuperação. E a grande maioria dos problemas que acontecem pós-cirúrgico sempre, né, grande parte deles são na recuperação da anestesia, então esse é o momento dos mais críticos aqui que a gente tem que ficar, né, ter bastante cuidado com o nosso paciente em recuperação. A boca dele estava muito suja, é um paciente que teve um risco anestésico um pouco mais elevado, justamente porque ele já ter uma certa cardiopatia, né, de ser um paciente doente do coração. Mas até agora correu tudo bem e vamos torcer que continue assim. Foi? Fica ali. Foi? Não quer morder também. Olha quem tá ali. O que aconteceu? O que foi? Ai, tô me lembrando. Foi. Hoje a gente veio na VetPop, esse é o segundo paciente com quem a gente fez a remoção da placa de tártaro, né? De novo, reforçando a importância de você olhar a boca do seu animalzinho de estimação para ver como é que tá os dentes, né? Então vale lembrar que a boca, ela é um sinal também de saúde, né? Se a gente tem muito tártaro, se a gente tem muita placa lá, ou tem gengivite, alguns tumores, se você ficar observando, a gente consegue fazer os tratamentos antes que chegue a um estado bem evoluído, como foi o caso do paciente que perdeu, eu acho, uns 6 ou 7 dentes. O paciente tinha bem pouca placa,
Então eu já fiz a preventiva dele, já arrumou a boquinha dele para que ele também consiga se alimentar bem, consiga fazer a apreensão do alimento e uma boa mastigação. Mas o mais principal, o mais importante é olhar a boca para ver se está tudo ok. Se sentiu alguma anormalidade, muita placa, já vai no veterinário para ver como é que ele consegue remover. Esses pacientes que a gente fez hoje, eles passaram antes por raio-x, porque a gente tem que visualizar quais são os dentes, qual é o risco da remoção daquele dente, qual dente que tem abscesso, qual não tem abscesso, como é que a gente vai cuidar melhor da boca, né? Até porque, se você não tiver um cuidado, e é por isso que eu vim aqui hoje fazer, se a gente não tem um cuidado na remoção do dente, a gente pode acabar tendo uma fratura de mandíbula aí, ou uma lesão óssea mais agressiva, como o maxilar também. Da mesma forma que todos os pacientes, esse é um dos momentos mais críticos da anestesia, que é a parte da recuperação. Cada paciente recupera da sua forma, uns um pouco mais rápido, uns um pouco mais lento. O Tunico está já numa fase bem avançada na recuperação. Em alguns minutinhos ele já vai estar em pé e já vai poder ir para casa com seu tutor. Hoje eu recebi a solicitação do setor de clínica, para fazer a coleta de tecido adiposo de um paciente. Esse tecido adiposo vai ser enviado para o banco, para o setor de células-tronco, onde ele vai ser manipulado. E a gente vai fazer, pelo que o setor de clínica informou, eles vão fazer o cultivo dessas células no nosso laboratório de células-tronco e depois, então, vai ser usado nesse paciente porque ele tem uma doença onde elas favorecem o tratamento. Esse paciente que vocês acabaram de ver, a gente fazendo uma coleta de gordura, é um paciente que tem alguns problemas crônicos, e conversando com o proprietário a gente optou por fazer um tratamento com células-tronco para ele. Aquilo que foi visto ali é uma coleta de gordura, A partir dessa gordura, aqui no hospital a gente consegue produzir células-tronco, mesenquimais, que são células que a gente chama de células virgens, que só têm uma capacidade de se diferenciar em outras células saudáveis, desde que colocado dentro do meio propício para isso. Para a gente fazer essa coleta, ela tem que ser completamente estéril, o paciente tem que estar anestesiado. É feito um corte na pele, a gente coleta essa gordura, coloca no meio de transporte e conservação para que a doutora Maristela aí faça todo o processo de extração dessas células da gordura e o cultivo delas em estufas especiais para daqui a 15, 30 dias poder ser utilizado. Nós aqui no hospital já trabalhamos com isso já há alguns anos, mas para muitas pessoas ainda são coisas novas, A gente traz isso para vocês, a gente tem essa modalidade nova de tratamento, coadjuvante, para auxiliar os nossos pacientes a ter uma boa qualidade de vida. Caso você tenha interesse em fazer a aplicação de células-tronco, o primeiro passo é a questão da indicação médica, da solicitação médica. E caso você tenha dúvidas sobre as células-tronco ou sobre qualquer assunto relacionado às células, você pode mandar e-mail, nós vamos deixar o e-mail do laboratório, onde eu mesmo irei responder todas as suas dúvidas, e também você pode ligar para o hospital veterinário e perguntar para falar comigo, e eu falarei com você e esclarecerei tudo o que for necessário. Fico à disposição. Então a gente já está preparando ela para fazer a cirurgia. Por ser um Sharpei, por ter algumas características bem específicas da pele e de vasos, é uma paciente muito difícil de você conseguir manter o acesso venoso, achar o acesso venoso e manter o acesso venoso.
provavelmente aqueles tumores eles já estão provocando algumas alterações nos vasos, então a gente pega o vaso dela e ele estoura com muita facilidade, a gente está com bastante dificuldade de conseguir manter o acesso venoso dela. A gente já sedou ela, já fizemos um pré-anestésico intramuscular e a gente vai fazer a indução anestésica com a máscara, né, com anestésico inalatório. É um procedimento que demora muito mais tempo, né, para que o paciente acabe ficando anestesiado, mas para esse paciente, nesse momento, vai ser a forma mais adequada da gente induzir anestesia nela. Por ser um paciente, né, de suspeita oncológica, a tendência é você ter um grau de risco maior durante a anestesia. Como todos os pacientes que a gente faz cirurgia, anestesia aqui, né, todo o cuidado vai ser pouco e a gente vai torcer que dê tudo certo na anestesia dessa menina. Nosso objetivo hoje é retirar essas neoplasias, essas massas que tem ali, com uma boa margem. Então a gente vai ter que fazer umas incisões um pouquinho grandes, né? Apesar disso a massa ser pequena, o pessoal olha, não, tem que tirar uma boa margem, a gente tem que fazer uma boa margem de segurança. Por quê? Isso facilita a vida do meu patologista lá, que vai examinar e vai me dizer também se as bordas da incisão estão ok, né, se eu retirei a neoplasia, quanto também vai determinar o sucesso do pós-cirúrgico desse paciente, né. Vou retirar esse conteúdo, vou fazer alguns flaps corretivos de pele para tapar aqueles cortes que a gente vai fazer e vamos torcer depois que os resultados sejam um prognóstico favorável, né. Lembrando que cada massa que a gente puxar vai para o patologista, ok? Nenhum tecido é descartado, né? Vocês, na verdade, não se deve descartar o tecido sem ele passar pela mão de um patologista. E essa é a melhor dica para quem vai aí ter um animalzinho que tem tumores aí pelo corpo, neoplasias, que é extremamente importante a avaliação desse tecido por um patologista. É ele que vai determinar se é maligno ou benigno e qual o melhor caminho depois disso. A Cristal, eu acabei optando por usar o bisturi eletrônico, né, para fazer essa cirurgia dela, porque tem umas vantagens associadas a ele. Mínimo a hemorragia, diminuindo a hemorragia, eu diminuo a possibilidade de implantação de células neoplásicas, então eu optei por o bisturi eletrônico, né? Até porque ele coagula junto, a gente pode usar a opção de coagulação e isso me dá pouca hemorragia, quase nenhum dano, né, tecidual ao redor também. Né? E por ser um Sharpei facilita a minha reconstrução do local. Então tem duas vantagens em Sharpei: a elasticidade da pele e a possibilidade de eu conseguir trabalhar tendo em vista as linhas de tensão, nesse caso, fazer a reconstrução. Da cor da gengiva, da cor da mucosa dos olhos, ó, branquinha, ok? A gengiva branquinha, tá? A barriguinha dela tá um pouquinho abaulada, ó, ela parece que tem parece que tem um aspecto de líquido dentro, né? A gente, quando palpa, a gente já mais ou menos, né, reconhece essa presença, tá? Quando eu coloquei o ultrassom ali dentro, a gente viu muito líquido dentro da alça intestinal. Eu fiz uma punção, saiu bastante sangue dentro da seringa, tá? Sangue puro. E a gente já conversou com o proprietário, já falou da necessidade de fazer uma cirurgia para consertar o que está fazendo hemorragia nessa menina. Então esse paciente chegou na emergência, né?
está com ruptura de baço, a gente está suspeito que tem um tumor no baço dele e a pressão dele, e ele está perdendo bastante sangue, então ele já fez os exames, já vai começar a transfusão e a gente já vai levar para o centro cirúrgico. Vamos retirar, avaliar o que tem lá de anormal. Se for um tumor de baço, a gente deve remover já o baço junto. E é um paciente de alto risco, né? Porque ele está com hemorragia interna. Então já está sendo enviado, a anestesista já fez os exames, já coletou os exames, já passou por toda a parte, agora está indo então já para o centro cirúrgico. É uma cirurgia um pouco complicada, vai levar bastante tempo, vai ter muita hemorragia, como a gente já viu, tem muita perda de sangue, vai ter bastante sangue dentro da cavidade abdominal, né? Mas, vamos lá, vamos começar isso. E esse é o momento mais difícil que tem, é quando a gente faz o corte da pele, né? A gente faz a incisão no abdômen e aí sai todo aquele sangue, né? É muito sangue que sai dali e a gente tem que tomar uma atitude muito rápida, né? Muito rápida. É qual? Bloquear o local de onde está saindo o sangue, só que é muito sangue. Então é um momento em que um novato acaba se assustando um pouco, mas a gente já está acostumado com isso, a gente faz muitas cirurgias de emergência e eu consegui bloquear logo o local onde estava sendo a hemorragia, que é a ruptura do baço, então a gente vai logo na artéria que irriga o baço e a gente conseguiu estancar essa hemorragia muito rápido, né? O que agora vai favorecer o sucesso da cirurgia, né? Mas assusta a quantidade de sangue que sai dali, mas a gente tem que manter a calma. Nós somos cirurgiões e a gente mantém a calma nesse momento. Isso aqui é uma ruptura de baço, é um tumor, né? Uma neoplasia, aparentemente ali rompeu, vai para o histopatologista ainda. É um paciente que só do abdômen a gente puxou tudo isso aqui de sangue, que estava lá, da hemorragia, deu mais ou menos aí uns 500 ml de sangue dentro da cavidade. Agora já está no pós-cirúrgico, já está recebendo fluido no braço, já está recebendo sangue por outra via e perdeu bastante sangue, né? É um tumor de baço rompido. É uma cirurgia sempre de emergência, leva alguns minutos para o paciente entrar em óbito. Nesse caso, a gente conseguiu remover o baço, conseguiu lavar toda a cavidade também, e agora vamos ver como é que eles vão conseguir manter os sinais dele, né? Mas já está acordando a anestesia, vamos ver os sinais vitais como é que vão ficar. Acabou a cirurgia da paciente, a gente conseguiu retirar todas as massas que tinham ali, né? Fizemos umas incisões grandes, uns cortes nada pequenos, né? E já foi encaminhado para o patologista. O paciente já está saindo do centro cirúrgico, está indo para a sala de pós-cirúrgico e, de acordo com o clínico, talvez receba alta hoje mesmo, né? Ó, aqui está a Cristal, muito linda, maravilhosa, brincando, mas continua com seus problemas, né? Ela tem câncer de pele, mas tá bem, né, Cris? Hoje já fazem mais ou menos 48 horas de pós-cirúrgico da paciente Chica. A gente acabou de repetir o ultrassom dela e a gente tem notícias boas com relação à recuperação cirúrgica. Todos os órgãos estão, né, dentro da normalidade, dentro da condição clínica dela no momento.
e a gente não tem mais hemorragia. A gente conseguiu conter a hemorragia, o Dr. Everton, né, através da cirurgia, conseguiu remover aquele baço que estava rompido, e a notícia boa é que a gente conseguiu conter a hemorragia e ela está em plena recuperação. Tá? Felizmente, a alta dela já deve estar quase programada para amanhã ou para depois da manhã.